Essa é a bolsa Carmen. E essa é a nossa nova bolsa Anabela. Oi, gente! Bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal Faz Crochê. Eu sou a Jana, para quem ainda não me conhece e está chegando aqui agora. E aqui nesse canal eu tô sempre compartilhando as novidades de bolsa de crochê. E na videoaula de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer essa bolsa Anabela. Ela foi inspirada na última bolsa que eu postei aqui do canal, que foi a bolsa Carmen. Essa bolsa tá fazendo o maior sucesso. Então eu dei uma renovada no estilo e trouxe a bolsa Anabela. Ela também é um tamanho maior e segue o mesmo padrão moderno e estiloso da bolsa Carmen. A bolsa Anabela também promete fazer muito sucesso nas vendas. E essa é uma bolsa versátil. Eu vou ensinar para vocês como fazer ela de qualquer tamanho. Você também pode usar outro tipo de alça, assim como a bolsa Carmen. Então, e se você já gostou desse modelo, contribui aqui com o meu trabalho, deixando o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo também. Me conta o que você achou da bolsa Anabela. E para fazer essa peça, eu usei o fio de poliéster de 4 mm na cor nude. Confesso que senti um pouco de dificuldade para fazer a costura da lateral, pois esse fio ele tem elasticidade, por isso a costura pode ficar um pouco embabadada. Principalmente para quem está iniciando e não tem muita experiência no crochê. Então, eu aconselho que vocês escolham o fio de polipropileno, que é o mesmo fio que eu usei na aula passada para fazer a bolsa Carmen. Ele não tem nenhuma elasticidade. Para fazer a costura da lateral, deu super certo. Então, fica a minha dica. Também vou usar um par de alças de resina de 14 centímetros de largura. Vou deixar também o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado, da onde vocês podem comprar. No vídeo eu tô mostrando a agulha número 5, mas depois eu troquei pela 4,5, pois eu achei o fio mais grossinho, então eu preferi usar uma agulha menor para que os pontos não fiquem tão largos. Também vamos precisar de um par de botão de imã, para a gente poder fazer o fechamento, isqueiro, fita métrica, tesoura, mais ou menos 1 metro de tecido de algodão cru para poder fazer o forro. Para dar início à nossa peça, a gente começa fazendo esse nozinho inicial. E a partir dele, a gente vai contar um total de 36 correntes. Essa corrente inicial vai ficar com um total de 25 centímetros. Se você quiser fazer essa peça maior ou menor, você altera o tamanho dessa corrente. Então, agora, pega essa corrente, essa é a parte da frente. A gente vai trabalhar na parte de trás, nessas alças que tem atrás da corrente. Então, a gente pula a primeira alcinha, vai na segunda e faz o primeiro ponto baixo. E eu vou fazer um total de 35 pontos baixos, trabalhando em cada uma dessas alcinhas de base da corrente. Pronto, terminada essa primeira carreira, então faz uma corrente no final, vira a peça, e agora a gente vai trabalhar, ó, passando a agulha pelo meio do ponto de base, pegando apenas a perninha de fora do ponto, igual vocês estão vendo aí no vídeo. E a gente vai continuar fazendo pontos baixos, só a diferença é que a gente passa a agulha pelo meio do ponto, pegando apenas a perninha de fora do ponto. E a gente vai fazer também um total de 35 pontos baixos, essa é a segunda carreira. Eu vou fazer um total de 30 carreiras seguindo esse mesmo padrão. Chegando no final da carreira, faz uma corrente, vira a peça e continua fazendo 35 pontos baixos. Lembrando de passar a agulha pelo meio do ponto de base, pegando apenas a perninha de fora do ponto, igual eu tô mostrando para vocês no vídeo. Então, sempre que chegar no final da carreira, faz uma corrente, vira a peça, e a gente continua seguindo o mesmo padrão. São 35 pontos de base. E eu vou fazer um total de 30 carreiras. Essa é a terceira carreira. Então, eu vou adiantar o vídeo e volto para a gente dar continuidade. E pronto, ó, terminadas as 30 carreiras, seguindo aquele mesmo padrão, agora eu vou tirar a medida. Então, essa peça vai ficar com 26 centímetros de largura por 19 centímetros e meio de altura. Então, caso você esteja usando outro tipo de fio, siga essas medidas.
Então, agora a gente vai circular essa peça fazendo pontos baixos. Eu vou colocar o marcador aqui no final, onde eu vou finalizar, só para orientar vocês que estão assistindo. Então, aí a gente vai circulando toda essa peça fazendo pontos baixos, até chegar lá no marcador. Então, nesse final, eu faço uma corrente, já vou no ponto seguinte, ó, nessa linha que eu tô mostrando para vocês, e começo fazendo o primeiro ponto baixo. E aí, eu vou seguindo esse padrão de linha da lateral, igual vocês estão vendo aí no vídeo, só fazendo pontos baixos até chegar lá na outra ponta, onde está o marcador. Mas na parte de baixo eu vou fazer um pouco diferente, então eu vou adiantar o vídeo um pouco e volto para essa parte para eu poder mostrar para vocês como é que eu vou fazer. Pronto, chegamos no final da primeira lateral, então nessa parte de baixo, ó, eu vou passar a agulha pelo meio do ponto de base, igual a gente fez no corpo da bolsa, só nessa parte de baixo da peça. Na outra lateral, eu continuo fazendo o mesmo passo a passo que eu fiz nessa lateral. Então, nessa parte de baixo, ó, vou passando a agulha pelo meio do ponto de base, pegando apenas a alcinha de fora do ponto. O mesmo padrão do corpo da bolsa. Pronto, ó, finalizei, fiz todo esse contorno, só na parte de baixo que eu trabalhei passando a agulha pelo meio do ponto de base. Então, agora a gente corta esse fio para fazer o acabamento. Então, essa é a primeira parte da nossa bolsa. Então, corta esse fio. Aí a gente puxa essa última laçada. E a gente vai finalizar fazendo uma correntinha, tá? Então, aí a gente pega a ponta do fio, ó, passa pelo primeiro ponto e a gente vai simular uma correntinha final para ficar o acabamento bem perfeito. Depois é só esconder esse fio por dentro dos pontos, pela parte do avesso da peça, e depois a gente corta e queima a ponta. Agora a gente vai fazer o mesmo esquema de molde que a gente fez na aula passada. Então, pega 2 folhas de papel A4, a gente vai colar com fita adesiva na parte do meio para juntar essas 2 folhas. Aí a gente pega essa peça, põe em cima, pega um lápis e a gente vai circular toda essa peça. A gente vai pontilhar. Depois a gente corta esse molde e reserva. A gente não vai usar ele agora. Eu gosto de fazer o forro da bolsa seguindo o mesmo design da peça, mas tem outros tipos de forro mais fáceis, como aquele que eu conheço como um fundo de caixa de leite. Ele é bem fácil de fazer, só que fica apenas 2 costuras em cada lateral. Mas eu gosto de fazer seguindo o mesmo padrão do design da bolsa, por isso que eu faço dessa forma que eu estou mostrando para vocês. As pontas da quina da nossa peça, elas são bem arredondadas, mas quando a gente for cortar o papel, a gente deixa quadradinho mesmo, tá? Nas pontas, conforme vocês estão vendo aí. Eu desenhei redondo nas laterais, mas quando eu cortei ela bem reta mesmo, quadradinho. E pronto, depois que a gente terminar esse molde, a gente guarda, a gente não vai usar ele agora, apenas no final. Agora a gente vai fazer a segunda peça, seguindo esse mesmo passo a passo. São 2 peças, conforme vocês estão vendo aí no vídeo. Então aí você volta o vídeo, assiste novamente e repete o mesmo processo para fazer a segunda peça. Então agora a gente vai contar esses pontos que a gente fez nessa lateral, a quantidade de pontos, porque esses pontos vai determinar qual vai ser o tamanho da lateral que a gente vai começar a fazer agora. Então, conta direitinho esses pontos. Essa bolsa você pode fazer ela de qualquer tamanho. A parte mais importante é essa peça que a gente fez agora, que é a parte, que é o corpo da bolsa, a parte da frente e a parte de trás. Então, você escolhe qual tamanho você vai fazer essa peça. E aí, a lateral você vai seguir essa quantidade de pontos que a gente fez aí no contorno para fazer a lateral. Então, ela é bem versátil mesmo. Você pode fazer ela de qualquer tamanho.
E a quantidade de pontos que eu fiz nesse contorno foi um total de 94 pontos. Então, para fazer a lateral, eu vou ter que usar essa mesma quantidade de pontos para poder casar essas duas peças e a gente fazer uma costura bem perfeita. Então para dar início, eu começo fazendo esse nozinho inicial e a partir dele eu vou fazer um total de 95 correntes. Sempre a gente acrescenta uma corrente a mais, porque quando a gente voltar fazendo os pontos, a gente sempre pula a primeira correntinha. Então aí a gente sempre acrescenta um número a mais. O total é 94, mas eu vou fazer 95, que depois vai se transformar em 94 também. Pronto, terminei as 95 correntes, agora eu vou tirar a medida. Então, essa corrente vai ficar com 67 centímetros, tá? Agora, a gente vai trabalhar na parte de trás dessa corrente, nessas alcinhas. Então, a gente pula a primeira e a gente vai começar a trabalhar na segunda alcinha. Então, pega uma laçada na agulha, vai na segunda alcinha e a gente vai fazer o primeiro ponto. Esse é o meio ponto alto. Então, aí a gente finaliza esse primeiro ponto. Na sequência, a gente vai fazer um ponto baixíssimo, que é esse que eu tô mostrando para vocês. E aí, a gente continua, faz outro meio ponto alto. E aí, a gente vai intercalando entre meio ponto alto e ponto baixíssimo. Esse vai ser o padrão de toda essa lateral que a gente está fazendo agora. É meio ponto alto e ponto baixíssimo, sempre intercalando entre um e outro. Essa é a primeira carreira. Nas carreiras seguintes, a gente também trabalha com esse mesmo ponto. Chegando no final da carreira, sempre faz uma corrente, a gente vai virar a peça e vai dar continuidade. Meio ponto alto e ponto baixíssimo, meio ponto alto e ponto baixíssimo. Um total de 94 pontos de base, igual eu tinha falado antes, tá? Então, esse é o padrão a partir de agora. Essa é a primeira carreira e eu vou fazer um total de 15 carreiras seguindo esse mesmo padrão. Na segunda carreira, a gente passa a agulha por baixo do ponto, como se estivesse fazendo ponto baixo normal, tá? A gente não passa a agulha pelo meio do ponto de base, passa a agulha pegando as duas perninhas do ponto normalmente. E pronto, terminadas as 15 carreiras, a peça vai ficar assim. Agora eu vou tirar a medida. Então, essa peça ela vai ficar com 65 centímetros de comprimento por 8,5 centímetros de largura. Então, agora pega a última laçada da peça, ó. E a gente vai cortar o fio para fazer o acabamento. Se você quiser, já pode dar início também à costura a partir daqui dessa parte, não precisa nem cortar o fio. Acho que eu acabei esquecendo de fazer isso. Então, aí eu puxo esse fio para depois fazer o acabamento. E aí, vocês vão perceber que um lado da peça a gente tem 5 gominhos, ou seja, 5 fileiras. Do outro lado, a gente vai ter 6. Esse lado que tem 6 vai ser a parte direita. E a parte que tem 5 eu vou usar como uma parte do avesso da peça, que vai ficar por dentro. Então, aí é importante a gente escolher esses lados para fazer o acabamento. Então, aí eu faço o acabamento pelo lado que tem 5 gominhos, que é a parte que vai ficar interna da bolsa. Aí eu vou escondendo esse fio por dentro desses pontos, depois eu corto e queimo a ponta. E agora a gente vai fazer o molde dessa peça, então aquele mesmo esquema. Nessa parte eu vou usar 3 folhas de papel A4, cola com fita adesiva, ó, juntando uma folha na outra, e aí coloca a peça em cima da folha e a gente vai pontilhar, vai desenhar e depois vai cortar esse molde. Depois corta esse molde e a gente guarda, a gente não vai trabalhar com ele agora, tá? Só no final da peça. E agora a gente vai fazer a costura dessa lateral. Então, a gente pega as duas peças
Passa a agulha no primeiro ponto do corpo da bolsa e no primeiro ponto da lateral, igual vocês estão vendo aí no vídeo. Pega o restante do fio e a gente puxa essa primeira laçada. Faz essa corrente. E aí a gente vai no ponto seguinte, a gente vai fazer um ponto baixíssimo, ó. Passando a agulha de um lado para o outro, pegando as duas peças, igual vocês estão vendo aí no vídeo. E esse vai ser o ponto caranguejo. A gente vai fazer toda essa costura da lateral com ponto caranguejo, da mesma forma que a gente fez na bolsa Carmen. E aí faz esse ponto baixíssimo, depois sobe uma corrente. No ponto seguinte, o mesmo processo. Um ponto baixíssimo, sobe uma corrente. E assim sucessivamente, até finalizar toda essa costura da lateral. A gente vai pegando, passando a agulha de um lado para o outro, pegando as duas perninhas do ponto de base de cada um dos lados. E como essas duas peças têm a mesma quantidade de ponto na lateral, então vai casar bem direitinho esses pontos, vai dar um total de 94 pontos, como a gente já tinha comentado antes, e aí vai casar perfeitamente. E pronto, ó, terminada essa costura toda em ponto caranguejo. Agora a gente corta esse fio para poder fazer o acabamento. A gente puxa essa última laçada, ó. E a gente vai trazer ela para a parte de dentro da peça para a gente ir escondendo por dentro dos pontos. Depois a gente corta o fio e queima a ponta. Pega uma agulha de numeração mais fina, eu peguei essa 3,5. Aí eu puxo esse fio para a parte interna, vou escondendo ele por dentro dos pontos. E aí a gente vai fazer a mesma coisa com aquela ponta lá do início também. A gente vai colocar essa ponta para a parte de dentro da peça, vai escondendo por dentro dos pontos, depois a gente corta e queima a ponta. Agora a gente vai começar a costura da segunda peça, ó. Então pega a parte do corpo da bolsa, a gente vai fazer a mesma costura com o ponto caranguejo. É o mesmo passo a passo. E por último, faz a finalização, escondendo a ponta do fio por dentro dos pontos e queima, da mesma forma que a gente acabou de fazer na primeira parte. Pronto, terminada toda a costura da peça, agora a gente vai fazer uma carreira nessa borda de pontos baixos. Então, pega o restante do fio, a gente vai em uma das laterais, ó, passa a agulha, puxa essa laçada e a gente já começa a fazer o primeiro ponto baixo. A gente vai contornar toda essa borda da peça só fazendo pontos baixos, igual eu tô mostrando para vocês no vídeo.
Pronto, terminei essa carreira de pontos baixos, conforme vocês podem ver. Agora a gente vai fazer mais uma última carreira de pontos baixíssimos. Então, chegando nesse final, a gente já vai pular para o primeiro ponto. Eu não vou fazer o fechamento da carreira, eu já passo para o próximo ponto, ó. Trabalhando, passando a agulha pelo meio da perninha do ponto de base. E aí eu vou fazendo pontos baixíssimos. Essa vai ser a última carreira dessa parte de fora, só em pontos baixíssimos. Depois a gente vai trabalhar nas carreiras da parte de dentro. Terminei essa carreira de pontos baixíssimos. Agora a gente vai passar esse fio para a parte de dentro da peça. Então, a gente vai nesse primeiro ponto, ó, passa a agulha e puxa a laçada do último ponto. Agora a gente vira, a gente vai trabalhar pela parte de dentro. Essa carreira a gente vai trabalhar pegando essas alcinhas do ponto de base. Essas alcinhas que vocês estão vendo aí. Então, a gente vai fazer pontos baixos trabalhando nessas alcinhas. Então, aí faz essa corrente, vai na alcinha do ponto seguinte, ó. E a gente vai fazendo pontos baixos. Só pontos baixos, trabalhando em cada uma dessas alcinhas do ponto de base. Chegando no final da carreira, a gente dá continuidade, a gente não faz o fechamento. Então, já vai no ponto seguinte e continua fazendo pontos baixos, ó. Agora, passando a agulha pelo meio do ponto de base, pegando apenas uma das perninhas de ponto de base, igual vocês estão vendo aí no vídeo. Vai fazendo pontos baixos. Essa é a segunda carreira. Eu vou fazer um total de 3 carreiras em pontos baixos, seguindo esse mesmo padrão. Quando chegar no final dessa segunda carreira, a gente já dá continuidade para a próxima, não faz o fechamento. Pronto, gente, ó, terminei as 3 carreiras em pontos baixos. Agora a gente vai fazer o acabamento para finalizar essa parte. Então, aí nessa última laçada, a gente puxa essa última laçada, eu já cortei a ponta do fio. E aí a gente vai simular uma correntinha para fazer o acabamento, para ficar bem certinho, ó. Então, vai no primeiro ponto, puxa esse fio e faz essa correntinha para fazer a finalização. Depois a gente esconde esse fio por dentro dos pontos, corta a ponta e queima. Está finalizada a nossa peça. Agora a gente vai pregar a alça, então pega as 2 argolas de resina
E a gente vai costurar essa alça antes de colocar o forro. Para quem não quiser colocar forro, então aí a gente já finaliza nessa parte. Por último, costura o botão de imã. A gente vai preencher essa parte da alça. Então, pega o restante do fio, ó, faz dessa forma que eu tô mostrando. Pega uma laçada pela parte da frente, ó, passa por dentro da alça e puxa outra laçada. E aí, finaliza esse primeiro ponto. Já aproveita para ir escondendo esse fio lá do início, ele vai ficar preso por baixo desses pontos. E aí, a gente vai preenchendo essa alça. Eu vou fazer 24 pontos para fazer o contorno dessa alça. Dependendo do tipo de alça que você estiver usando, você pode fazer mais ou menos pontos. Quando a gente cobrir toda a ponta daquele fio lá do início, ó, aí você pega a ponta, passa o isqueiro, só para ele ficar colado ali por baixo dos pontos, para ficar bem escondidinho e não soltar. E aí continua fazendo o preenchimento, até completar os 24 pontos. Pronto, ó, finalizei os 24 pontos, agora é hora da gente fazer a costura. Então, antes a gente deixa uma quantidade de fio, ó, separa essa quantidade de fio que a gente vai usar esse fio para fazer a costura. Então, corta a ponta. Nessa última laçada, a gente vai passar a ponta desse fio por dentro dessa última laçada. Então, passa a ponta do fio, ó, puxa esse fio por dentro dessa última laçada. Puxa bem. E agora a gente pega a agulha de tapeceiro para a gente poder fazer essa costura. Passa a ponta desse fio na agulha de tapeceiro e vamos começar a costurar. Você vai repetir o mesmo processo para preencher a segunda alça. Também corta a ponta do fio, deixa uma quantidade que é para a gente fazer a costura do outro lado. Então, para começar a fazer essa costura, ó, encaixa a alça bem no meio da peça. E aí, para alinhar bem essa alça, eu vou contar 8 pontos de um lado e 8 pontos do outro lado também. E assim, essa alça vai ficar no meio, ó. E aí, a gente começa a fazer a costura. A gente passa a agulha para a parte interna, ó, levanta aquela parte lá da borda que a gente fez, que é onde a gente vai colocar o botão de imã. Levanta essa borda, que a costura tem que ficar por baixo dela. E a gente vai passando a agulha para a parte de dentro. É uma costura bem simples, da mesma forma que a gente fez na aula anterior. Bem simples mesmo. Então, aí você vai fazendo essa costura, vai pegando as correntinhas da borda da alça e vai prendendo, igual eu vou mostrando para vocês. Então, vai alinhando a alça e vai fazendo essa costura, igual eu tô mostrando para vocês. É bem simples a costura.
E pronto, ó, chegando no final da costura, a gente faz esse último ponto, passa a agulha para a parte de dentro da peça, a gente vai escondendo esse fio por dentro dos pontos, depois a gente corta a ponta e queima. Vai escondendo, ó, por baixo dessa borda, já que essa borda a gente vai virar, ela vai ficar escondida por baixo dessa borda. Então, vai escondendo esse fio aí por baixo desses pontos da borda. Finalizamos essa primeira parte. Agora, se você não quiser usar essa alça de resina, você pode colocar outro tipo de alça, como essa alça que eu ensinei na bolsa baguete, ou outro modelo de alça da sua preferência. É só costurar a alça nessa parte ou encaixar com essa argola mosquitão também. E aí, você vai repetir esse mesmo processo para costurar a segunda alça, tá? É o mesmo jeito. Conta os 8 pontos de um lado, 8 pontos do outro, coloca essa argola aí alinhada entre esses pontos, ó, e começa a fazer a costura da mesma forma de antes. E a nossa bolsa Anabela está quase pronta. Agora a gente vai para a última parte, que é fazer o forro e depois costurar o botão de imã. E a gente vai costurar o forro, ó, por baixo dessa borda, ele vai ficar escondido aí por baixo. E o botão a gente coloca também nessa parte de cima. Então, todo esse forro ele é diferente do forro da bolsa Carmen, a gente vai esconder ele por baixo dessa borda que a gente fez. Então, pega aquele molde que a gente já tinha separado, agora a gente vai usar ele. Então, pega esse molde, coloca em cima do tecido, pega um lápis grafite. Eu vou usar o tecido de algodão cru, conforme eu falei no início. Então, coloca esse molde em cima do tecido e a gente tem que deixar de borda 1 centímetro, que é para costura, ó. Então, a gente circula todo esse molde, deixando 1 centímetro em toda a lateral para a gente depois fazer a costura. E aí, a gente vai fazendo essa linha com lápis grafite, onde a gente vai cortar o tecido. E aí, a gente vai cortar 2 peças do mesmo tamanho, que essa é a parte da frente e a parte de trás do corpo da nossa bolsa. E agora eu vou fazer o bolso, então eu pego um recorte de tecido com a mesma largura do corpo dessa peça, a gente usa essa peça como base, ó, a mesma largura, ele tem 19 centímetros de altura. Então aí, esse vai ser o tamanho do bolso, você pode fazer ele menor também, é só diminuir. Eu coloquei 19 centímetros porque a gente vai fazer essa dobra, ó, para fazer a costura. Então, dobra 1 centímetro, depois dobra mais 1 centímetro para ficar dessa forma. Eu vou passar uma costura nessa linha que eu tô mostrando para vocês. Então, pego o alfinete já para prender essa peça, para ficar mais fácil na hora de fazer a costura, ó. Então, é 1 centímetro ali, a gente dobra 2 vezes, que é para fazer esse acabamento. Então, a gente vai passar a costura nessa linha e também no meio dessa peça para dividir 2 bolsos, ó. Nesse meio também eu vou passar uma costura. Eu vou fazer essa costura na máquina de costura, é uma máquina caseira mesmo, normal, mas você também pode fazer à mão. Na aula passada eu mostrei todo o passo a passo de como fazer esse ponto à mão também. Vou deixar o link dessa aula aqui embaixo, no box de informação. Pronto, ó, fiz a costura da borda, ela vai ficar assim. Agora eu vou fazer a costura na parte do meio, para dividir esse bolso. Vou fazer uma costura aí nessa parte, coloco o alfinete, para o tecido não correr. E aí eu passo uma costura também, uma costura reta nessa parte do meio para dividir o bolso. Pronto, gente, ó, passei a costura reta aí nesse meio para dividir o bolso. Agora a gente vai cortar a lateral. Então a gente pega a primeira peça que a gente fez o recorte lá do corpo da bolsa, pega a fita métrica, vai circulando dessa forma que eu tô mostrando para vocês.
E o valor total de centímetros vai ser o tamanho que a gente vai cortar a peça da lateral. Então, a minha peça ela vai ficar num tamanho de 79 centímetros e meio. Então, esse vai ser o tamanho da lateral que a gente vai cortar no tecido. Então, pega o molde da lateral, a gente vai usar apenas o molde para saber a largura dessa lateral, mas o comprimento a gente vai usar esse 79,5 centímetros que a gente acabou de medir. Então, o tamanho da peça vai ser esse. A largura vai ser a largura do molde. Então, pega a fita métrica e mede no tecido 79,5 centímetros, que é o comprimento da peça que a gente vai cortar. Depois a gente vai ter que deixar 1 centímetro de borda por toda a lateral para fazer a costura. E aí a gente corta o tecido, ele vai ficar assim, ó. 1 centímetro de borda de cada uma das laterais. E aí eu vou fazendo esse contorno, usando o molde na peça, ó, que é para saber onde é que eu vou passar a costura. Então aí eu tô marcando com lápis grafite na peça, igual vocês estão vendo aí no vídeo. Pronto, então agora a gente pega as 3 peças, a parte da frente, a parte de trás e a lateral, e a gente vai encaixar uma na outra. A gente vai passar alfinete para poder fazer a costura. Então aí, conforme vocês podem ver, a lateral ela casa perfeitamente com a peça, ainda vai sobrar uma quantidade de tecido por causa das quinas, como sempre, na aula passada também sobrou, como eu expliquei para vocês. E a gente encaixa dessa forma, pega os alfinetes e a gente vai passar os alfinetes. A gente vai colocando os alfinetes naquela linha que a gente marcou na lateral com lápis grafite, deixando aquele 1 centímetro na borda, que é a parte da costura. Então, sempre sobra esse tecido na lateral mesmo, depois a gente corta as sobrinhas. E aí vai colocando o alfinete, circulando toda a peça. E no final da lateral sobrou essa quantidade de tecido, mas não tem problema, depois a gente vai cortar ele. Ele sobra por causa das dobras da quina. Lembrando que toda costura é feita pelo lado do avesso, tá? Então, agora eu peguei aquela parte onde a gente fez o bolso. O bolso ele fica pela parte de dentro da peça. Então, aí a gente vai passando o alfinete pela parte de fora, que é a parte do avesso. E pronto, ó, depois que terminar de colocar os alfinetes por toda a borda, a gente pega esse forro, coloca dentro da bolsa para ver se vai dar certo. Se precisar de ajuste, você recoloca os alfinetes novamente e aí você vê se tá do tamanho ideal. E agora a gente vai passar a costura aí por toda essa borda onde tá a marcação dos alfinetes. Terminada a costura, agora eu vou cortar as sobras de tecido, primeiro da lateral, sobrou essa quantidade de tecido, então corta. Depois a gente vai cortando os tecidos da borda, bem rente à costura, não muito para depois não desfiar, vai cortando, vai deixando ainda umas sobrinhas. E aí a gente corta toda essa lateral. E o nosso forro está pronto, então agora a gente coloca ele dentro da bolsa para a gente fazer a costura. Para fazer a costura eu vou usar fio de nylon 0,3 e agulha de costura normal. Então vai ajustando esse forro dentro da peça, alinha ele bem, ó. E a gente vai dobrando as bordas para a parte interna, igual vocês estão vendo. E a gente vai fazer a costura desse forro por baixo dessa borda de crochê que a gente fez. Então a gente vai ajustando o forro por dentro da peça, dobra as laterais para a parte de dentro, para a gente poder começar a fazer a costura.
E eu vou fazer a costura do mesmo jeito que eu mostrei na aula anterior, é só pontinho básico, vai costurando, bem básico mesmo, e vai pregando aí esse forro na peça. Como eu disse, esse forro vai ficar por baixo dessa borda de crochê, ó, nessa linha. Então aí eu já fiz a costura, usei, como eu falei, o fio de nylon bem por baixo, porque quando a gente dobrar, ó, essa costura ela fica escondida por baixo dessa borda final. Então, se você ainda não assistiu a aula passada, tem muitos detalhes sobre modelagem, costura. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você assistir, porque o processo é praticamente o mesmo. E aí a gente dobra, ó, essa borda, ela vai ficar dessa forma, a costura fica por baixo, fica bem escondida. E nessa mesma borda a gente vai costurar os botões de imã. Então, eu vou usar 2 botões de 14 milímetros, são botões menores. E aí eu vou usar o fio de nylon, o mesmo que eu usei para fazer a costura da peça, que é o 0,3, e agulha de costura. Então aí eu coloco onde mais ou menos vou costurar o botão, ó, e começo a costurar. E pronto, gente, ó, terminada a costura dos botões, vai ficar assim. Essa estrutura também dessa borda, você também pode colocar um zíper, tá? Tem aula aqui no canal, eu vou deixar também um link aqui embaixo desse modelo com borda que você também pode colocar um zíper, caso você não queira colocar o botão imantado. E esse é o resultado final da nossa bolsa Anabela. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ficou com qualquer dúvida a respeito da modelagem do forro, assista a aula anterior, que ela tá bem detalhada. Eu mostrei vários detalhes, mostrei também como fazer a costura na mão. Então, você assiste a aula anterior, vou deixar o link aqui embaixo para você sanar suas dúvidas. Nesse modelo, eu coloquei 2 bolsos internos. Na bolsa da aula passada, ela não tem bolso, tá? Mas o padrão é o mesmo padrão de fazer o forro, a modelagem, e eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula, da aula passada também. Tô fazendo o meu melhor para trazer um conteúdo de qualidade para vocês, com modelos mais novos, sofisticados, que estão em alta no momento e que estão fazendo muitas vendas. Na Bolsa Carme da aula passada, eu recebi vários pedidos de pessoas interessadas para comprar essa bolsa. Então, é uma bolsa que está fazendo muito sucesso no momento, está na moda. Por isso, eu resolvi fazer esse novo modelo, que também é inspirado no modelo anterior. E eu espero que vocês façam muitas vendas, que vocês aproveitem bastante esse conhecimento que eu estou trazendo aqui para o canal. Não esquece de se inscrever aqui, deixa seu like, comenta também nesse vídeo, compartilha, que essa é a melhor forma de você contribuir com o meu trabalho e assim eu posso continuar trazendo muito mais aulas e novidades aqui para vocês. Então é isso, nós nos vemos na próxima videoaula e tchau, tchau.